E ali perto de 10 para as 4 a gente para, né, para que vocês tenham aí a transição para a próxima isolada, caso vocês tenham na sequência. Então, bora lá, Biologia 3 ou Frente C. Iniciamos agora a classe dos anfíbios. Quando a gente fala de anfíbios, algumas coisas para a gente trazer aqui de curiosidade, né? Bio significa vida, anfi significa dupla. Dupla vida. É um animal que tem dupla vida? É. Dupla vida no sentido que ele tem a fase larval. Dupla vida porque ele tem uma vida aquática. Os anfíbios são os primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre, mas não é uma conquista definitiva, gente, porque ele tem uma fase aquática, então ele tem essa vida terrestre na fase adulta e ele tem uma vida aquática na fase de larva, na fase de girino. Então, por isso, anfibio, dupla vida, vida terrestre e vida aquática, né? Então, vem esse nome daí. E a palavra tetrápoda, poda significa patas, 4 patas, né? A gente vai ter aí o surgimento dos tetrápodas a partir de agora. Olha que importante, né? Aí na escala de evolução, a gente fala de tetrápodas. Então, se alguma questão falar do surgimento dos tetrápodas, essa questão está falando dos anfíbios. Conquista, né, definitiva do ambiente terrestre ainda não. Isso vai acontecer só a partir dos répteis. Mas o início da conquista terrestre nós temos aqui, tá? Aí você tem, então, aqui dentro da classe dos anfíbios, os sapos são os principais representantes. Aí, trazendo as 4 patas, né? Aqui, sapos, rãs, pererecas são os principais representantes. Mas também temos as salamandras e as cobras cegas. Cobras cegas não são cobras, né? Não são répteis, são anfíbios, são as cecílias. A gente vai já na sequência falar um pouquinho mais sobre elas, né? Então, falando dos anfíbios, são os primeiros vertebrados terrestres e eles trazem, né, aí a questão da respiração pulmonar. Lá nos peixes, a gente tinha respiração por brânquia. E aí talvez alguém pergunte, professor, e qual que é aquela história dos peixes pulmonados? Gente, peixe pulmonado, ele não respira por pulmões, literalmente. Um peixe pulmonado, ele respira a partir da bexiga natatória. Lembre-se que somente peixe ósseo tem bexiga natatória. A piramboia é um peixe pulmonado. A piramboia é um peixe dipnóico. O que é pulmonado dipnóico? É um peixe que consegue pegar o oxigênio da atmosfera. A piramboia é um peixe que ela se adaptou a essa questão de lagos que secam. E quando esses lagos secam, a piramboia ela consegue se deslocar com as suas nadadeiras meio desengonçadas ali no lodo e consegue captar o oxigênio atmosférico a partir da sua bexiga natatória, que é muito vascularizada. Uma bexiga natatória muito vascularizada ainda não é um pulmão, gente. Então, por mais que eu fale, olha, peixe pulmonado, não estou falando de pulmão propriamente dito. A gente só vai começar a falar de pulmão mesmo a partir de agora. Então, os anfíbios passam a ter, na fase adulta, essa respiração pulmonar. Mas um detalhe, esse pulmão ele ainda é um pulmão saculiforme. Imagine um saco, né? Uma sacola. Esse saco, essa sacola, ela não é cheia de dobra. Então, o pulmão saculiforme é um pulmão assim, ó. Vamos fazer um desenho aqui para você poder visualizar comigo, ó. Um pulmão saculiforme é um pulmão que ele vai ter essa área de troca, né? Aqui, o processo de difusão. Já a partir dos répteis, a gente vai observar um pulmão cheio de dobra. Esse pulmão cheio de dobra é o pulmão parenquimatoso. Aumenta a superfície de contato. Você vai ver na próxima aula que os répteis eles têm um pulmão muito eficaz. E não precisa complementar pela pele, como é o caso dos anfíbios. Por que o anfíbio precisa respirar cutaneamente? Pela respiração pela pele, respiração cutânea. Porque o seu pulmão não é muito eficaz. Inclusive, a respiração cutânea ela é até mais importante do que a respiração pulmonar aqui, né? Então, apesar de já ter pulmões, são pulmões ainda
não muito eficazes, que precisa complementar a respiração pela pele, tá? Então vamos lá, vamos destacar aqui o que é importante a gente saber em relação a esse grupo, né, que vai trazer aqui o início da conquista terrestre. Entre 385 e 365 milhões de anos atrás, peixes com nadadeiras musculosas originaram por evolução vertebrados capazes de se locomover no ambiente terrestre. Então, temos aí, né, como que surgiram os anfíbios? Então, eles surgem a partir desses peixes aí por volta de 385 milhões de anos atrás. A evolução dos anfíbios está muito bem documentada por muitos fósseis. Então, isso aqui, é uma hipótese, Giovanni. Não, isso aqui está muito bem documentado, tá, gente? A gente divide a classe dos anfíbios em 3 ordens. A ordem Anura são anfíbios que têm perna, não têm cauda, são rãs, sapos e pererecas. Os anfíbios com pernas, com cauda, que são as salamandras e tritões. E as cecílias. As cecílias são anfíbios, né, com corpo alongado e sem pernas. Então, por mais que eu fale tetrápoda, com exceção das cecílias, né? Cecílias, cobras cegas, anfíbios sem patas. Detalhe, vou ter que decorar essas ordens, Giovanni. Vamos lá, vou te ajudar. Ura, vem de uro, que significa cauda. Anura, são anfíbios sem cauda, né? Urodela, uro é cauda, são os anfíbios caudados, ou os anfíbios com cauda, salamandras e tritões. E ápoda pode significar patas. Não, sem patas, sem pernas, né? Então, veja, essas palavras, né, elas têm essa tradução aí que me ajuda a não precisar ficar decorando. Giovanni, é importante decorar a ordem dos anfíbios? Eu vou dizer que sim, tá, gente? Galera aqui que está comigo é medicina, então não dá para a gente ficar economizando, né? Ficar falando que não precisa, porque nesse caso aqui, essas ordens, veja, ela está ligada diretamente com a possibilidade de você não precisar decorar, gente. Porque se eu decoro que a anura é sem cauda, eu já sei que são os sapos, rãs e perereca. Se eu associo que uro é cauda, urodela são os caudados, então salamandras e tritões. Ápoda são os anfíbios sem patas, sem pernas. Então, nesse caso, a ordem dos anfíbios é importante você saber, tá? Aqui você tem os giminofionos, é cobra cega, tá, gente? As cecílias, né? Cobra cega porque, cadê o olho dessa cobra? Não tem, né? Então, aqui você vê a cobra cega ou cecília, ela tem também a possibilidade de ser chamado de giminofiono. Gimino é nu, né? Parece um animal nu, né? Ou seja, gimino, veja, de gimnosperma, veja como que as coisas estão ligadas aqui, né? É um animal nu, ou seja, sem patas, giminofiono, nu, né? Não tem uma estrutura, é um animal com a pele fina. Então, são as cecílias ou cobras cegas. São animais que vão ter a respiração cutânea no adulto para complementar a respiração pulmonar. Na fase larval, ele vive na água, então a respiração é branquial. No adulto, a respiração é pulmonar. Só que como o pulmão não é muito eficaz, ele complementa pela pele, respiração cutânea. São tetrápodes, onde tem 2 pares de patas ou 4 patas. Agora pensa comigo, para não precisar decorar. Se ele respira pela pele, essa pele precisa estar úmida. Se essa pele precisa estar constantemente úmida, esse animal precisa ter muitas glândulas mucosas. É uma comparação entre anfíbios e répteis. Répteis não vão apresentar glândulas mucosas. Anfíbios apresentam muitas glândulas mucosas, glândulas na pele que vão produzir muco. Por quê? É importante que esse muco mantenha a pele úmida, porque isso facilita a difusão dos gases. Essa pele, gente, não vai ter pelo, não vai ter pena, não vai ter escama. Tem que ser uma pele lisa, uma pele delgada, uma pele fina, né? Para que facilite a hematose, que o processo de trocas gasosas, o processo de difusão, né? Então,
eu não chamo aqui literalmente de hematose, mas é o processo de difusão pela pele, né? Respiração cutânea, a gente denomina assim. Vamos entender o que é a respiração cutânea. Então, pegando um recorte da pele do animal, você vê aqui glândula mucosa, o vaso sanguíneo, né? Aí você tem ali a epiderme, a derme esponjosa e a derme compacta. Veja que a glândula mucosa ela está ali produzindo esse muco, né? Mantendo essa pele úmida. O vaso sanguíneo está aqui. Então, quando esse animal sofre o processo de respiração cutânea, o oxigênio entra no sangue, né? Vem para o vaso sanguíneo e vai para os tecidos. A gente chama essa respiração cutânea de respiração cutânea indireta. Por quê? Porque primeiro ela passa para o sangue para depois ir para as células. Não é uma respiração cutânea direta que já vai para a célula, não. Primeiro ele vai para o sangue e o sangue leva esse oxigênio até as células. Então, é importante você saber que a respiração cutânea, ela depende de uma pele fina, altamente permeável, com glândulas mucosas que lubrificam a superfície, facilitando a difusão, as trocas gasosas. Aqui uma imagem do pulmão saculiforme, né, dos anfíbios. O ar é empurrado para o pulmão, o abdômen pressiona o pulmão e o ar sai. Então você tem ali, né, cavidade da boca do animal, tal, narina, e aqui o pulmão, né, por mais que ele tenha aquelas pequenas dobras, né, é um pulmão ainda saculiforme comparado com a quantidade de área que tem num pulmão de um anfíbio com o pulmão de um réptil. Esse daqui é mais comparado como se fosse um saquinho, né, pequeno, por isso o pulmão saculiforme. Isso aqui é curiosidade, gente. O pessoal fala, se apertar o sapo, é verdade que ele espirra leite? Não, gente, não é exatamente assim, tá? Os sapos, eles têm uma glândula chamada glândula paratóide. O sapo, ele não vai te espirrar leite espontaneamente, a não ser que você estresse ele, né? E que você aperte a glândula paratóide. Aí ele tem ali, né, um leite que pode causar ardência no olho. Não vai te deixar cego, mas vai gerar muita ardência no olho. Então, por isso, deixa cego. Não chega a deixar cego, né? Mas vai doer, vai arder bastante, tá? Libera o veneno quando comprimidas. Então, espontaneamente, ele não espirra esse leite, não. O tubo digestório dos anfíbios é completo. Tem boca, tem esôfago curto, estômago grande, o intestino, né? Esse animal vai ter fígado, vesícula biliar, vai ter pâncreas, né, que são estruturas importantes aí acessórias do sistema digestório, e termina em cloaca, né? Cloaca é aquele famoso ânus multiuso, né? Local onde termina o sistema digestório, excretor e reprodutor. Aquele ânus que tem outras funções, a gente chama de cloaca, né? Então, por isso que nesse caso, os anfíbios têm aí a denominação de cloaca para o final do tubo digestório. Sistema excretor, gente, isso aqui é importante, tá? O sistema excretor, quando você olha para o rim de um anfíbio, você vai observar ali a presença da artéria aorta, formando aqui o glomérulo, ali tem o canal renal, né? Aqui a cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. Esse tipo de pulmão, você tem a denominação dele de pulmão mesonefro. Quem tem pulmão mesonefro, que são pulmões torácicos, o que é um pulmão torácico? É um pulmão mais aqui em cima, né? Esse rim, né? Mais aqui em cima. Esse rim mesonefro, ele é um rim mais aqui em cima. Esse rim torácico, né? Ele vai ter a presença tanto em peixes e anfíbios. Então, professor, você não falou dos peixes, estou falando agora, né? Então, como que é um rim dos peixes e anfíbios? São rins mesonéfros. Rins mesonéfros são rins torácicos mais aqui em cima, né? No nosso caso, nossos rins são mais embaixo, né? A gente já vai ver a denominação de metanéfros. Rins mesonéfros presentes, então, em peixes e anfíbios. Sistema excretor. O girino excreta amônia, porque está na água. O sapo adulto, excreta ureia. Sistema nervoso.
São animais que apresentam visão e audição bastante desenvolvidos, gente. Olha aqui, do lado do olho do animal, você tem ali a membrana timpânica. Então, são animais que apresentam visão e audição bastante desenvolvidos. Cuidado, né, que tem a exceção da cobra cega, os gimnofionos lá, as cecílias não vão ter a visão bastante desenvolvida porque são cegas, né? Mas no caso dos anfíbios, de maneira geral, a gente está falando principalmente dos sapos. E aí, visão e audição bastante desenvolvidos. Reprodução. Aqui você tem aquele canto dos machos, né? O coachar. O que é o coachar? É o canto do macho. Esse canto, gente, é para conquistar a fêmea. É um canto de acasalamento. Aqui a gente observa dimorfismo sexual. Olha só, aqui embaixo tem uma fêmea, aqui em cima tem um macho. Nossa, professor, que pervertido. Não, gente, ele não tem aqui uma penetração, a fecundação é externa. É só um momento aqui nupcial, um abraço nupcial. Eles estão sensualizando aqui, o macho fica em cima da fêmea, né? Somente sensualizando por umas 14 horas, mais ou menos. Então eles ficam aqui se excitando, sensualizando, o macho vai ejacular fora, né? Então ele tem aqui uma fecundação externa e o desenvolvimento externo, né? Esse abraço nupcial, ele tem o nome de amplexo. Então amplexo é um abraço nupcial e aí esse abraço nupcial pode chegar a 14 horas, gente. Imagine 14 horas sensualizando aqui nesse abraço nupcial chamado de amplexo. A fecundação é externa, o desenvolvimento externo e indireto, ou seja, tem fase larval, quando a gente diz que o desenvolvimento é indireto. Observe que a fecundação externa, ela é uma limitação para a conquista do ambiente terrestre. Para conquistar definitivamente o ambiente terrestre, precisa ter fecundação interna. E a maioria dos anfíbios, a fecundação ainda é externa. Até tem exceção, tá, gente? Mas, de maneira geral, a fecundação ela ainda é externa nos anfíbios. Você vai ver que os répteis conquistam definitivamente o ambiente terrestre e ele já tem fecundação interna, já tem ali, né, a ejaculação do macho dentro da fêmea, tá? São animais dioicos, né, que tem sexo separado, tem macho, tem fêmea. A fecundação externa, anuros. Quem são os anuros? Os anuros, sapos, rãs, pererecas, que são a maioria dos anfíbios. Mas pode ser interna nos caudados, né? Salamandras e tritões, os urodelos, a fecundação é interna. Então, tem exceção? Tem. Professor, numa prova discursiva eu escrevo externa ou interna? Depende. Se a questão ela estiver falando de maneira geral, é fecundação externa. Agora, se ela estiver falando dos caudados, dos urodelos, você só pensa na exceção se o exercício falar da exceção. Mas também não custa nada, né? Se você tem a informação, você escrever. A maioria dos anfíbios tem fecundação externa, com algumas exceções de fecundação interna, mas o que prevalece aqui dentro dos anfíbios é a fecundação externa. Isso é um fator limitante de conquista definitiva de ambiente terrestre. Desenvolvimento direto, sem metamorfose, ou indireto, com metamorfose, com fase larval, né? Ovo anamniótico, sem casca. Então, são animais que não têm âmnio, né? Não tem córeo, não tem alantoide, são animais que não têm ali anexos embrionários, né? Vai ter somente o vitelo armazenado sem membrana vitelínica. Por isso que a gente diz que os anfíbios não têm anexo embrionário, porque eles não têm o saco vitelínico, já que eles têm o vitelo, que é a substância nutritiva, armazenada dentro do que a gente chama de macrômeros. Macrômeros, dentro do desenvolvimento embrionário, né? Você vai lembrar que são os blastômeros, né, maiores lá, quando você tem o desenvolvimento embrionário do animal. Vamos falar um pouquinho do girino. O girino é a larva com cauda, sem as pernas, a respiração branquial, já que ele está na água, né? Sofrendo metamorfose, diminui a cauda, formação das patas, desenvolvimento dos pulmões. Olha a patinha desenvolvendo ali, ó.
E a gente termina falando da circulação desses animais. Quando você fala da circulação, como que é o coração desses animais? Eles têm 2 átrios e um único ventrículo onde mistura sangue, né? Se mistura sangue, gente, a gente vai classificar essa circulação como incompleta. É uma circulação fechada. Incompleta por quê? Porque mistura sangue. Toda vez que misturar sangue, a gente diz que é incompleta. E ela é dupla por quê, Giovanni? Ela é dupla porque no coração do animal tem 2 tipos de sangue. Em azul, sangue venoso, em vermelho, sangue arterial, tá? Então, circulação dupla porque tem 2 tipos de sangue. Incompleta porque tem mistura de sangue no ventrículo, tá? Sangue venoso e sangue arterial, dupla, incompleta porque mistura sangue no ventrículo, né? Para a gente trazer algo a mais para vocês, defesa contra predadores. A pele fina e com pouca proteção torna os anfíbios mais frágeis diante dos predadores. Os anfíbios têm pelo menos 2 estratégias de defesa. A questão da camuflagem, a pele do animal apresenta uma cor semelhante à do ambiente em que ele vive, e produção de substâncias tóxicas. Substâncias na pele desses animais são capazes de intoxicar predadores, tá? Quando você olha para o animal e você olha e você pensa, cara, esse animal deve ser perigoso porque ele tem uma cor de advertência, isso na ecologia é chamado de aposematismo. Aposematismo é quando um animal ele usa a estratégia de cor de advertência. Então, cor de advertência, a gente chama isso na ecologia de aposematismo, né? Espécies venenosas costumam ter cores vivas e brilhantes que servem de advertência ao predador. Termo na ecologia para isso, aposematismo. Espécies que usam a estratégia de utilizarem cores de advertência, cores vivas, vibrantes, tá? Anfíbios em perigo, gente. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em espécies de anfíbios. Há mais de 700 espécies descritas, das quais 75% existem aqui, tá? A rã-pimenta, nativa do Brasil. Como a pele desses animais é fina e permeável, eles são muito sensíveis à poluição. A população de anfíbios está diminuindo e a destruição de ambientes naturais e a poluição estão entre as principais causas disso. Nós tivemos aqui em Curitiba, no ano passado, uma superpopulação de insetos, né? Devido a quê? A redução da população de sapos. Né? Então, veja, o que tem o sapo desaparecer? O problema é que isso leva a desequilíbrio nas cadeias alimentares, né? Então, a gente observa que esses animais desaparecerem, isso é um problema, né, gente? Isso traz desequilíbrio nas cadeias tróficas, nas cadeias alimentares. Beleza? 3h45, encerramos então nossa semana número 13. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, gente. Excelente resto de quarta-feira para vocês aí. Um abração. Tchau.